aparece para ele. E ele fica cego por 3 dias. E o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ah, mas quem que é? É Jesus. É Jesus que está falando contigo. Irmãos, e nesse Saulo de Tarso, eu me vejo. Pecador, pessoa que comete erro, pessoa que está pensando que está fazendo uma coisa certa, quando na verdade está fazendo errado. Só que daí lá no versículo 20, vamos ler o 20, o 21 e o 22. Atos, capítulo 9, versículo 20, 21 e 22. Se houvesse um título para essa conversa, seria de perseguidor a perseguido. Eu tinha pedido para o Israel ler, mas eu vou ler aqui então. A minha versão é Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada. E diz assim: E logo, Ananias, preparava e logo pregava na sinagoga. Olha só, Saulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos. Jesus o encontra, porque quem era perdido era Saulo, não era Jesus. Então, não foi ele que encontrou com Jesus, foi Jesus que encontrou com ele, porque ele era perdido. Depois de conhecer o Senhor Jesus, esse que perseguia, que matava, que odiava os cristãos, olha o que ele está fazendo. E logo ele pregava nas sinagogas. Pregava a quem? A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irmãos, olha a transformação que o Evangelho fez na vida de Paulo. E esse mesmo Evangelho faz a transformação na nossa vida. Nós poderíamos olhar para trás e ver quem? Mentiroso, um pecador, indigno, infiel, e tantas outras, como Israel leu aqui no começo, tantas outros adjetivos ruins para nós. E muitas vezes a gente ainda se achava bom. Eu tenho um bom caráter, uma boa família, eu sou honesto, eu faço isso, eu sou. Aí o Evangelho do Senhor Jesus vem. E a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, é que Ele envia o seu Filho Jesus. É por amor. Ainda vai dizer assim, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, não é mérito nosso, isso é dom de Deus. E não vem pelas obras para que eu e você se canse, se fadigue, se frustre, tendo a obrigação de fazer. Não, isso é dom de Deus, é graça merecida. E esse Evangelho, quando alcança as nossas vidas, ele transforma. E é desejoso do nosso coração conhecer mais a esse Cristo, conhecer mais a esse Pai amoroso, que não só nos salva e nos leva a morar no céu com Ele, mas não é como servo, não é como serviçal, é como filho amado, cordeiro com Cristo. Já imaginou isso? Amém. Se a gente pensar nessa palavra cordeiro, a gente não merece, mas o Senhor Jesus Cristo, além de nos salvar, morrer na cruz no nosso lugar, nos perdoar, nos amar como somos, morar em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos levar ao céu, dizer que está preparando um lugar para nós, há um lugar na mesa para a gente cear junto com Ele, e ainda teremos herança. É um amor tão grande, é uma graça tão grande, que eu convido os irmãos a abrir em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18, para a gente ver a resposta que Paulo dá a esse amor, a esse chamado do Senhor a ser filho de Deus. E eu gostaria que nós pensássemos qual é a nossa
a esse Evangelho, a essa graça que nos alcançou, a esse Espírito Santo que nos ensina. Irmãos, pensa bem, nós não temos que fazer nada, é graça. Se nós fazemos, é movido pela gratidão, pelo amor que temos ao Senhor. E esse texto eu gosto de ler pelo menos uma vez por semana, que eu sou uma pessoa com enxaqueca, então assim, quando dá crise de enxaqueca, primeiro dia você está, segundo dia você está mal-humorado, terceiro dia você está com vontade de desanimar. Então esse texto eu gosto de ler por conta disso. Porque Paulo, agora chamado Paulo, ele foi perseguido. Ele agora não é mais perseguidor, agora ele é perseguido. Agora ele enfrenta inúmeras situações adversas. E sabe o que ele fala? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso, não desanimamos. Se a gente pegar esse capítulo 4, ele fala 3 vezes. Lá no versículo 1, não desfalecemos, de jeito nenhum. Não desanimamos. 3 vezes, e eu penso que ele fala isso, olha, gente, vamos nos unir aqui, porque a causa, esse evangelho é tão poderoso que a gente não pode desanimar. E eu peço também que ele declare para os seus opositores, ó, não adianta vir com tribulação, com luta, com desafio, não desanimo, porque eu sei quem tem crido, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Glória a Deus. E ele fala, de repente, para si mesmo, não desanimo, não desanimo, não desanimo. O que o salmista fez? Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista não estava falando consigo mesmo? E muitas vezes, pela manhã, a gente olha no espelho e fala, ó, vamos, lava o rosto, vamos. A gente não se anima. Ó, tem que pagar boleto, não, hoje vence isso. A gente não se anima. É isso que Paulo está fazendo. E é isso que ele nos convida a fazer. Juntos, vamos declarar, não desanimamos. Mas vamos olhar para nós mesmos e falar, ó, não desanimamos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu era, e eu sei o que Cristo está me tornando através da sua palavra e da ação do Espírito Santo, então eu não desanimo. E por que você não desanima, Paulo? Lá no versículo 1, porque esse ministério que eu recebi da parte de Deus. Glória a Deus. Não é homens, não foi homens ou não foram homens que me chamou, é Deus. Então eu tenho um compromisso com o Altíssimo, com o Criador dos céus e da terra. Então eu não desanimo, porque eu sei que Ele é poderoso para me capacitar, para me ajudar a enfrentar os desafios. Então eu não desanimo. Vamos lá para a palavra, no versículo 2. Por que você não desanima, Paulo? Porque eu não adultero a palavra de Deus. Assim como eu recebi, eu anuncio. O que está escrito, eu anuncio. Não acrescento, não tiro, não conto fábulas, não adultero a palavra. Eu falo o que está escrito. Ótimo. Mas por que você não desanima também? Porque lá no versículo 5, porque eu prego a Cristo Jesus. Eu não estou pregando bitcoins, não estou pregando prosperidade, eu não estou pregando cura, eu estou pregando a Jesus Cristo. Ao único que tem poder de transformar a vida, o único que tem poder de perdoar o pecado. Então eu não desanimo, porque essa palavra faz a diferença, essa palavra tem poder, então eu não desanimo. Lá no versículo 6, é porque é Deus quem disse, é Deus que é fiel à sua palavra para fazer ela ser cumprida.
Então aquilo que está escrito vai se cumprir. Amém. É Deus quem está falando e Ele vela pela sua palavra. Lá no versículo 7, eu não desanimo porque a excelência do poder é de Deus. Eu sou apenas um vaso de barro. Glória a Deus. Eu sou incapaz. Quem é o Todo-Poderoso? É o Senhor Jesus. Amém. É aquele que habita em mim, é que é poderoso, é que pode todas as coisas. Eu não posso. Então eu não desanimo porque não é na minha força, não é no meu poder, não é na minha capacidade, mas é no poder do Senhor Jesus, na capacitação que vem do alto. Então eu não desanimo. Eu não desanimo lá no versículo 11, porque a vida de Jesus se manifesta em nós. É através das dificuldades, quando eu faço como Jesus, simples, humilde, amoroso, compassivo, misericordioso. Através desse testemunho, a vida de Jesus se manifesta em nós. Como diz a Bíblia, que haja os mesmos sentimentos em nós que houve em Cristo Jesus. E qual que é o momento de eu mostrar fé? Na adversidade. Quando tudo vai bem, é fácil eu acreditar? É. E quando tudo vai mal, quando a palavra é não dá mais. Então é para que manifeste a vida de Jesus na minha vida, é que eu não desanimo. Lá no versículo 14, eu não desanimo porque foi Deus quem ressuscitou o Senhor Jesus. Ele há de me ressuscitar. A minha vida não acaba aqui. Nós iremos morar com o Senhor nos céus, porque aquele que ressuscitou a Jesus de Nazaré há de nos ressuscitar também. Amém. Não desanimamos de forma alguma, porque através do nosso testemunho se torne abundante ações de graça, lá no versículo 15, para a glória de Deus. Não desanimamos. E eu falo para mim muitas vezes e falo para vocês também, não desanimamos. Por quê? Quando fala assim, por isso, ele está olhando para trás. Então eu não desanimo por conta de tudo isso. Agora, olhando para frente, né? Porque ele vai falar assim, ó, pelo contrário, ele fala assim, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Amém. Ainda que, e com certeza que, esse corpo mortal vai se corromper no sentido de se desgastar, no sentido de envelhecer, no sentido de deteriorar, o nosso homem interior se renova dia a dia. Podemos pegar Romanos 12, 1 e 2. Podemos lembrar, irmãos, quem tem mais de 40 aqui, tem ou não tem uma dorzinha? Tem. Às vezes até criança nasce com problema de saúde, já sente que o corpo está se deteriorando. Mas o Evangelho, ele vem fazer uma coisa tão diferente na nossa vida, que ele renova o nosso homem interior. Vamos lá pegar Romanos 12, 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai Pela renovação da vossa mente. Agora, sabe como que funciona essa renovação da nossa mente? É o Espírito Santo nos iluminando através da palavra, porque aquilo que a gente achava que era certo, o Espírito Santo vem nos falar, vem nos esclarecer, nos iluminar na sua palavra. Saulo de Tarso não perseguia os cristãos julgando, está prestando um culto a Deus, mas o Espírito Santo falou, não é assim. Deus é amor. A prova de amor de Jesus na cruz é cabal, é imensurável. Agora ele é perseguido por causa dessa palavra. Olha como que a mente, o referencial dele mudou. E nós também, irmãos, quantas vezes, quantos de nós já nos dobramos diante de ídolos, já fizemos coisas que hoje a gente se envergonha. O Espírito Santo vai atuando na nossa mente, através da oração, através da palavra, e a gente vai tendo discernimento, e a gente vai compreendendo que o que a gente faz é por amor, não é para comprar Deus, não é para barganhar com Deus, não é para ter algo de Deus,
mas é uma resposta ao amor que temos. Vamos ver Colossenses também 3, versículo 1 ao 3. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 3 fala assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo habita, está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Até aqui tá bom. Irmãos, olha só que ele nos ensina didaticamente, pedagogicamente, ele fala para renovar a nossa mente. Aí, como que a gente vai renovar? Através da ação do Espírito Santo. Mas qual que é a orientação aqui? Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, e nós confessamos que sim, para a glória de Deus, estamos crucificados com Cristo, e vivo agora não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele está orientando, olha, então busca as coisas que são lá do alto. Mas de repente a gente pode pensar, está tão difícil, é louça, é roupa, é filho na escola, é trabalho, é isso, é aquilo. Como que eu vou buscar? Não tem tempo. E a nossa vida está corrida. Tá ou não tá? Quantas atribuições a gente adquiriu ao longo do tempo? É televisão, é celular, é não sei o que, é aula, Poderíamos dizer, não tenho tempo. Como que eu vou buscar? É pouco tempo que eu tenho. Quando eu vou ler já estou cansada, já durmo. Mas olha aqui a saída. Lá no versículo 2. Pensai nas coisas que são do alto. Irmãos, quem aqui jantou? Tem alguém aqui com fome? Pode ser que não. Pode ser que eu sei que estou com fome. Mas pode ser que a gente não está com fome. Mas vamos conversar uma meia hora aqui sobre comida. Churrasco, lasanha e mais algumas coisas. Se a gente conversar meia hora sobre comida, vai dar fome ou não vai? Certeza. Pelo menos vai almoçar, não vai ou não vai? Ou é só lá em casa? Né? Vai, e é isso que ele está falando. Começa a pensar. Sabe, acorda de manhã, lê um versículo, nem que for um versículo, meio versículo, mas pensa naquilo, pensa o dia inteiro. À noite, o nosso corpo é movido a buscar mais informações sobre aquele texto. Começa a ser orgânico, começa a ser natural. Primeiro, que é prazer do Senhor estar conosco. Segundo, que o Espírito Santo nos leva a essa comunhão com o Pai. E terceiro, irmãos, que vai sendo um hábito adquirido. Quantas vezes a gente acorda de manhã e começa a pensar em coisa ruim? Hoje é segunda é tenso, segunda é complicado, segunda é difícil, não sei o quê. Você termina o dia cansado, angustiado, muitas vezes entristecido, ingrato. Porque você respirou naquele dia, você andou com as suas pernas, enquanto tantos estão em hospitais lutando pela vida. E a gente acaba um dia ingrato, infeliz, maldizente, murmurador. Agora ele está falando, irmãos, é tudo tão explicadinho, que ele está falando, olha, se é difícil buscar, se está meio difícil, começa a pensar. Comece a pensar em quanto você foi perdoado, que vai ficar mais fácil para você perdoar o outro. Comece a pensar em quanto você é amado, que vai ficar mais fácil você tolerar, suportar o outro. E isso é um exercício. E é isso que aconteceu na vida de Paulo. E é isso que aconteceu na vida de todo aquele que foi encontrado por Jesus, que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Então, vamos renovar nossa mente pela palavra, pela oração, sabendo que é o Espírito Santo que opera tudo em nós. Voltamos lá, no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória,
Aí eu pergunto, alguém aqui tem uma leve e momentânea tribulação? Ou só lá em casa que a tribulação é difícil, é pesada, é comprida? Irmãos, Paulo não está menosprezando o sofrimento de ninguém. Paulo não está diminuindo, falando, não é nada não, né? Não é isso. Mas ele está falando, olha, o meu alvo agora é Cristo. O meu olhar está em Cristo. Então eu começo a perceber essa vida aqui. As dificuldades aqui para mim estão parecendo leve, estão parecendo momentânea, porque eu estou vislumbrando uma eternidade. Eu estou vislumbrando algo longo. Se nós tivermos 1000 anos e tirarmos dele 10, ficamos com 990. É isso, né? Agora, se nós temos uma eternidade e tiramos 100 anos, quanto ficamos? Eternidade. Com a eternidade. Paulo está falando, o meu referencial mudou. A minha percepção mudou. A vida aqui carnal é importante, sim. Eu preciso zelar da saúde, sim. Só que eu estou achando que essas coisas são tão pequenas, mediante o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim. E o sacrifício dele foi pouco? Não. Foi sacrifício de sangue. E sangue inocente. Ele não merecia estar lá. Ele a si mesmo se ofereceu. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a glória. Ele era adorado pelos anjos. Tinha eles a seu serviço. Irmãos, ele se ofereceu para estar aqui, ser pisado, machucado, homem de dores, sabe o que é padecer. Então Paulo, quando olha para isso, para esse evangelho, que foi por amor, pela graça, ele fala, olha, quer saber? Que está momentâneo, que está leve. E vamos ver lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, pedir para alguém ler agora do 23 ao 28, se Paulo sofreu pouco. Porque eu tive cólica de rim e a hora que eu li essa leve e momentânea, não achei momentânea. Nem porque leve. quem tem cólica de rim, 1 segundo parece 1000 anos. Até ela colocar o líquido na injeção e vir, parece que está em câmera lenta. Vamos ver os sofrimentos que Paulo passou aqui na terra. 2 Coríntios 11, versículo 23. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Continua? Sim, irmão, até o 28. Tá? Está 28. Tá 28? Dos judeus 5 vezes recebi uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há algo que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Está vendo? A gente cansa só de ler, tanto sofrimento. Então ele conhece o que é sofrer, ele sabe. E mesmo ele passando por tudo isso, ele fala, olha, em comparação com aquilo que havemos de ter lá no céu, isso é leve, é momentâneo. Não está menosprezando e não nos está orientando a menosprezar o sofrimento de ninguém. Uma dor de cabeça dói, uma traição dói. E nós temos que ser misericordiosos. E a Bíblia diz que com as consolações que nós somos consolados, nós devemos consolar uns aos outros.
Não é para dizer para quem vem pedir uma oração, falar, irmã, não é nada não, vixe, segue em frente. Não é isso. É para se compadecer. Só que ele está falando que o olhar dele agora está fito em Cristo, o autor e consumador da salvação. Então, começa a ficar diferente o jeito que ele olha para as coisas, porque ele está vislumbrando algo maior. É como se a Annelise viesse pedir ajuda para mim para fazer uma tarefa. Vou ajudar na tarefa? Sim. É importante? Sim. Agora, se alguém lá na rua sofreu um acidente, vou lá ajudar. É importante? Sim. Agora, comparando essa tarefa da Annelise com alguém que sofreu um acidente lá na frente da minha casa, os irmãos percebem o grau de importância? São duas coisas importantes. Mas a hora que a vida está em risco, você começa a falar, não, isso daqui pode esperar. E é isso que Paulo está falando. A minha vida eterna é tão importante, eu estar com Cristo é tão importante, que eu consigo passar por essas dificuldades, por essas adversidades, sem sofrer tanto. Como ele e Silas conseguiram louvar na prisão? Porque o olho dele estava em Cristo. O foco dele está em Cristo. O que ele pôde fazer é que ele fez. Então, novamente eu repito, não é um descuidado com essa vida. Não, nós temos que viver bem para a glória de Deus, cuidar da saúde para a glória de Deus, mas é estar com o olhar em Cristo, é sabendo que Ele tem propósito em todas as coisas. Ele é um Pai amoroso, Ele não vai deixar a gente sofrer se não for para benefício nosso. O que o salmista falou? Olha, foi bom eu ter sido afligido porque eu andava errado, eu não tinha percebido isso. Então, muitas vezes a nossa tribulação, a nossa adversidade vem para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Nós temos que lembrar que o Senhor é um Deus de amor, não é punitivo. Então, se estamos sofrendo, tem propósito. Devemos pedir a Deus, Senhor, nos dá sabedoria para discernir o teu propósito e passar por esse momento dando testemunho e dando glória a Deus. Lá no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ora, a esperança do que se vê não é esperança. E é isso que ele está falando. Olha, nessa terra vai ter muita dificuldade, vai ter muita oferta, mas o meu olhar, o meu coração está de passagem aqui. Está de passagem. Quanto mais eu vivo aqui, mais eu desejo estar com o Senhor, mais eu desejo ter comunhão com o Senhor. Vamos ver em Colossenses capítulo 3 para encerrar. Eu não sei até que horas que é para ir, mas quando ele diz de referencial, não ficar tão atento às coisas que estão vendo, não ficar tão preocupado, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, eu estou sofrendo, aquele irmão virou a cara para mim, como eu sofro. Não, vamos buscar cada vez mais a Deus, cada vez mais Sua palavra, vamos buscar o Espírito Santo, sermos renovados, sermos cheios do Espírito Santo, vamos ter uma boa palavra, aquele que nos pedir a resposta da nossa esperança, vamos ter um bom testemunho, não porque eu preciso ter, mas porque eu desejo ter para agradar a Deus, para agradar aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu acho lindo porque o resultado dessa união nossa com Cristo, o corpo de Cristo, é o que o versículo 11 vai falar, no qual não pode haver grego nem judeu, ou seja, a religião aqui não importa não, circuncisão
nem incircuncisão. A lei aqui não importa. Bárbaro ou cita, não importa o grau de escolaridade, não importa. Escravo ou livre, não importa a profissão. Porém, Cristo é tudo em todos. É isso que nós precisamos lembrar. Cristo é o foco, Cristo é o alvo, Cristo é tudo. Amém. Em todos. Amém. Se aquela pessoa que é difícil o convívio, mas ela confessa Jesus Cristo, eu vou ter misericórdia, vou ser compassivo, eu vou ser longânimo com ela. Porque Cristo é tudo. E se Ele é tudo, é tudo. Tudo Aleluia. É tudo, não exclui nada. Amém. Ele é tudo para mim. Glória Por a Deus. amor a Ele, eu vou começar a enxergar que as minhas dificuldades são pequenas. Eu vou começar a enxergar que a minha vida é muito curta para mim estar se apegando a detalhes tão indesejáveis, ou tão pequenos, ou tão insignificantes. Eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. Cristo é tudo. E porque Ele é tudo, não desanime. Amém. Ainda que o meu homem exterior, ou seja, a minha carne, o meu corpo físico, se deteriora, se cansa, se fadiga, mas o homem interior, a nova criatura que habita em mim, esse espírito vivificado que o Senhor Jesus trouxe vida, ele se renova. Enquanto esse corpo está caindo ao pó da terra, ou esse homem interior, essa nova criatura, está ascendendo ao céu para morar com Jesus. Amém. Então Cristo é tudo. Irmãos, não desanimamos. Amém. Confessamos mutuamente aqui, não desanimamos. Amém. Porque Cristo é tudo Em para mim e é tudo em todos. Amém. Amém? Amém. Peço desculpas se eu passei do horário, agradeço a oportunidade, peço que o Espírito Santo complete aquilo que eu não soube falar. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, confessamos diante da Tua presença que somos fracos, ó Deus, verdade. somos frágeis, ó Deus. Muitas vezes desanimamos, ó Pai, mas clamamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha renovar as nossas forças, Amém. ó Pai, venha renovar a nossa mente, ó Pai. Renova-nos, ó Deus. Nos encoraje, Teu poder e o Senhor. teu querido. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, desejamos, ó Deus, dar um bom testemunho para a glória do Senhor, ó Em Pai. nome de Jesus. Para te agradar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Amém, Pai. Senhor. Nós desejamos te buscar cada dia mais, ó Sim, Pai. Pai. Opere em nós o teu querer. Amém. Para a tua honra, para a tua Em glória, nome Pai. de Jesus. Que haja neste lugar, ó Pai, a manifestação do teu Espírito Santo, ó Pai. Trazendo libertação, trazendo salvação, Amém. trazendo cura, ó Pai. Amém, meu Deus. Sinais e maravilhas, ó Em nome Pai. de Jesus. Nós clamamos a tua presença constante, crescente na nossa vida, Amém, Pai. Ser conosco, ó Pai. Não nos deixe desanimar, ó Pai. Mas move o nosso coração, Sim, Senhor. Pai. Há uma intrepidez, ó Pai. Há um encorajamento, ó Pai, de anunciar e Amém, proclamar o meu teu Deus. evangelho. Amém, Pai. meu Pai. Em nome Nós de Jesus. declaramos, ó Pai, que estamos aqui para te servir. Glória a Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para Amém, onde meu quer que o Senhor nos mande. Amém, meu Deus. Nos capacita, Senhor, a fazer o teu querer, Em ó nome Pai. de Jesus. Coloca em nós, ó Pai, a alegria da salvação, Senhor. Amém, Deus. Coloca em nós a gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Amém. Pai. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor. Não nos deixa, ó Pai, olhar para o outro lado, ó Pai. Leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Sim, meu Pai. Leva o nosso coração submisso, Senhor, à Tua vontade, Amém, Pai. Pai. Move os nossos pés e as nossas mãos Amém. a fazer a Tua vontade Em nome e de sermos Jesus. satisfeitos nela, Pai. Sim, Pai. Em nome de Eu te Jesus. agradeço, ó Pai, por Glória a essa teu nome, oportunidade. Jesus. Em nome Glória a de teu Jesus. nome, Jesus. Obrigado, irmãos. Amém.